Acabamos de cantar que Cristo já ressuscitou. Isso tem alguma aplicação para a nossa vida? Nós aprendemos algo com isso? Tem algum significado? Sabemos a história que no domingo, cedinho, de madrugada, as mulheres foram ao túmulo para limpar o corpo de Jesus e encontraram o túmulo aberto. Jesus não estava mais lá. As mulheres contaram aos apóstolos, os discípulos que correram até lá, Jesus não estava. Jesus ressuscitou. Ele não é um coitadinho que ficou morto, que foi sepultado, sofreu, morreu na cruz, foi sepultado e acabou. Jesus está vivo. Jesus reina. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi uma ressurreição completa. Ele ressuscitou em corpo. Não virou um fantasminha andando por aí, uma alma, como alguns pensam, porque isso não é ressurreição. Ressuscitar é alguém morreu e ele volta a viver da mesma forma, em corpo. Jesus saiu do túmulo. Jesus foi visto por pessoas. Cristo ressuscitou. Vamos ver um texto? Jesus falando: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus está afirmando: eu não sou um fantasma, não sou assombração, não sou alma penada, eu tenho carne e osso. Então ele ressuscitou, ele conversou com seus discípulos, apareceu por diversas vezes, comeu com eles, inclusive um peixinho, para mostrar, ele era carne, não era um fantasma. Jesus era reconhecido pelas pessoas. As pessoas só não reconheciam ele quando a visão era tapada, mas no geral as pessoas reconheciam ele. Então era o Jesus. Era Jesus em corpo. Mas irmãos, ressuscitar, sair da tumba, é algo muito esquisito. Algo muito diferente. É uma coisa que não acontecia. Então precisava de pessoas para confirmarem que viram isso acontecer. Por isso os apóstolos passam a ser testemunhas da ressurreição. Vamos ver uma fala de Pedro afirmando isso? Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. Pedro está falando que um dos discípulos traiu e se matou, Judas. Precisava ter mais um, porque ele reconhece que os 12 tinham uma missão: testemunhar a ressurreição de Jesus. Eles iriam falar para o mundo: Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou e nós vimos. Precisava de testemunha. Se hoje, nos nossos tribunais, a testemunha ocular ainda é válida, na lei judaica ainda mais. A testemunha tinha muito valor. Uma pessoa falar, uma pessoa, duas, três falar, nós vimos acontecer, tinha um grande valor. Eu vi Jesus, eu falei com ele, eu almocei com ele, depois dele ter ressuscitado. Tem valor. Eu vi ele indo aos céus, tem valor. E não foram só os 12 que viram, não. Mais gente. Vamos ver o que Paulo afirma em Coríntios. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo.
Então é tão verdade que Jesus ressuscitou, que ele apareceu para muita gente. Não só aos apóstolos, mas a vários discípulos. E Paulo está falando, a maioria ainda vive na época em que essa carta foi escrita. Então as pessoas em Corinto que receberam essa carta e tinham alguma dúvida, podiam ir lá perguntar para as pessoas, é verdade? Vocês viram mesmo? E iam confirmar que era verdade. Não foi uma alucinação coletiva, porque eles viram em vários momentos, várias pessoas em momentos diferentes, e todos eles testificavam, Jesus ressuscitou, e eles estavam prontos a morrer por isso, e morreram por isso. Não eram mentirosos, não eram loucos, fanáticos, lunáticos, nada disso, eles viram. Eles falaram com Jesus, e eles eram testemunha. Isso é o que a Bíblia diz acerca da ressurreição. Ressurreição como um fato, confirmado por testemunhas. Então Jesus ressuscitou. Mas permanece um problema. Continua sendo difícil de acreditar para a maioria das pessoas, né? Você chegar para alguém que não tem qualquer contato com o Evangelho e falar, olha, Jesus morreu, ressuscitou em corpo, foi aos céus, parece algo muito fantástico, parece mito. E alguns seguidores de Cristo começaram a enfrentar o problema. Qual o problema? O que fazer com a ressurreição? Pregar a ressurreição parece difícil, parece absurdo. As pessoas vão rir, vão ridicularizar de nós. Nós temos uma história em que Paulo prega em Atenas. Ele está pregando, falando do Evangelho, da história do povo judeu, e os ouvintes ali prestando atenção. Quando ele fala da ressurreição, ele é ridicularizado e param de ouvir ele. Por quê? Não se acreditava nisso. E esse problema estava na igreja de Corinto, pertinho de Atenas. Filosofia grega, pessoas racionais. Então, primeiro, para uma pessoa racional falar que aconteceu algo daquilo, alguém ressuscitou no terceiro dia, depois de estar confirmado morto, das pessoas terem sepultado, o que quer dizer que ele estava mesmo morto. Passaram ele com uma lança e ele já estava morto. Essa pessoa ressuscitar é absurdo. Então, numa cultura racional, é absurdo pregar isso. Então, na igreja em Corinto, alguns estavam negando a ressurreição dos mortos, falando, os mortos não ressuscitam, a gente não precisa disso para a nossa fé, porque a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Por outro lado, a filosofia grega dava muito valor à alma e desprezava o corpo, falava que o corpo estava preso a essa terra, a esse momento. Já a alma não, a alma era imortal. O corpo era fraco, era preso a esse mundo de corrupção, e ele vai se desgastar e vai morrer. A alma já não. E chegar alguém nesse contexto e falar que Jesus ressuscitou em corpo é um completo absurdo para qualquer um que viva nessa cultura grega. E os discípulos de Jesus começaram a ter vergonha, medo de pregar a ressurreição, ressurreição de Cristo, ressurreição dos mortos. E em determinado momento Paulo fala, eu vi que entre vocês tem pessoas que estão negando a ressurreição. Estão negando que nós vamos ressuscitar um dia. Estão falando que apenas essa vida basta. É a visão de que Jesus veio para nos dar bênção nessa vida. Nós temos paz no coração, nós temos as bênçãos, nós temos o poder. Lembrando que Corinto era cheio de poder do Espírito Santo, profetizavam, falavam em línguas, curavam. Para eles bastava. Tá bom, um evangelho que te dá poder, um evangelho que vale tudo para essa vida, tá bom, não precisa falar de ressurreição, vida pós-morte, não precisa disso, tá bom.